Olá, amigos, amigas. Pensando em tudo que ando postando no meu canal, resolvi compartilhar minha história de vida com vocês. Muito triste, mas estou superando. O objetivo é chamar a atenção àquelas mulheres que estão passando pela mesma situação. Jamais pensei em passar por isto. O meu coração ainda sangra, as feridas ainda não cicatrizaram. Já fazem 10 anos. Imagina, ainda choro. Foi e está sendo difícil, muito sofrido. Me pego com Deus que me conforta. Me chamo Maria Silva, moro em Manaus. Como todas as mulheres, sonham em um dia casar, construir uma família, ser mãe, exemplo de ser humano, amorosa, viver com o pai dos seus filhos até que a morte os separe? Eu não fui diferente. E assim realizei. No dia 25 de outubro de 1975, casei. Muita festa, muito amor. Estava feliz. Jamais imaginava que iria durar tão pouco tempo. Começaram as brigas, as bebedeiras, os conflitos. Pouco antes dos 4 anos, começaram as agressões verbais, psicológicas. Perdi nosso primeiro filho com 6 meses de gestante. Sempre perdoando e pedindo a Deus que nos desse a possibilidade de viver um matrimônio de paz e de amor. Sempre pensava que um dia ele iria mudar, mas foi em vão. No início, as agressões eram verbais, de não poder ter amigos, de não poder conversar, de me privar de muitas coisas. Não tinha liberdade. De tanto ouvir todos os dias que não podia ter liberdade, fui acreditando e sentindo medo de fazer algo que eu deixasse com raiva. Tinha medo de suas reações. Na escola onde ia trabalhar, várias vezes me agredia com palavras, me dava aos colegas como amantes, enfim, os anos marcados por sofrimentos. Dessa união nasceram 4 filhos, um aborto e 3 vivos, hoje já maiores de idade. Sempre, quando eram pequenos, foram criados no meio da violência, sendo ameaçados. As crianças tinham muito medo, medo da sua reação, porque apanhavam, eram colocados de castigo, quando não pegava a arma, alcoolizado para ameaçar os filhos. Com o passar dos anos, eu sempre procurava amenizar da melhor forma possível para que não houvesse agressões, com medo, muito medo. Medo de ser agredida, ficar de olho roxo. Quantas vezes fui trabalhar numa sala de aula de óculos preto porque estava com o olho roxo. E meus filhos presenciavam tudo. Ficavam aflitos, choravam e quando choravam, apanhavam com qualquer objeto que tivesse na mão. Tinham que ver a mãe ser agredida e ficar calados. Tinha muita vergonha de ficar de olho roxo, porque já não sabia mais o que inventar na escola. Mentia para minhas colegas, a direção da escola,
que tinha batido na janela, que tinha caído no banheiro, enfim, mentia para mim mesmo. Tinha muito medo, pois sempre falava e repetia sempre que se falasse para alguém ou alguém soubesse do que estava acontecendo, ele tirava a vida de um dos meus filhos, ou se me pegasse o traindo, tirava, arrancava uma orelha minha. Sempre com ameaças, com revólver, com teçado, isso comigo e com meus filhos. E de joelho no milho, ainda ajudava meus filhos de joelho no milho, botava meus filhos de joelho no milho. Talvez você esteja perguntando por que não largou, não separou, denunciou. Medo, fraqueza, acreditando, sonhando que um dia iria mudar. Mas é em vão. A pessoa que tem esses problemas, que age dessa forma, ele não muda, jamais vai mudar. Então fique atento, colega mulher, amiga, fique atenta. Não deixe se manipular pelas ameaças. Procure ajuda. Não faça como eu fiz, pois não adiantou nada. Passei por tudo isso. E todos os dias me pergunto, por que não fui buscar ajuda? Foi necessário, depois de 34 anos de casada, acontecesse o pior. Foi desumano. Como acreditar? Foi desumano. Jamais acreditava que ele seria capaz de tirar a vida de um filho, que é seu sangue, pois todos os 3 filhos são seus. Ele é o pai. Então, tinha certeza que seria incapaz de fazer isso. Me enganei, me enganei. Aconteceu o pior. Ele foi capaz, Pedro Golvin de Araújo, foi capaz de tirar a vida de seu próprio filho. Sabe por quê? Porque os filhos já estavam grandes e se revoltavam quando ele me agredia. Sabendo que os filhos iriam contra ele, ele começou a querer me forçar a vender a casa e colocar meus filhos na rua. Foi aí que eu comecei a pensar, por que eu vou colocar meus filhos na rua? É? E ele me dizia, são todos adultos, estão se formando e cada um tem que cuidar da sua vida. E essa história é triste, inacreditável, que nós pensamos que só acontece com as outras famílias. Infelizmente aconteceu na minha e foi muito dolorido e está sendo cada vez mais. Vou parar um pouquinho por aqui e depois darei continuidade.